2029, a lei de cotas para pessoas com deficiência completa hoje 34 anos e segue sendo um marco na inclusão no mercado de trabalho. Essa regra vale para empresas com mais de 100 funcionários. Aí é um percentual que varia de 2% a 5%. À medida que a empresa tem mais funcionários, esse percentual vai aumentando, mas varia entre 2% e 5%. E ainda enfrenta desafios de cumprimento dessa lei, são desafios de fiscalização. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa pauta agora, porque a pauta da inclusão ganhou um fôlego novo com a ampliação das cotas raciais no serviço público. Sobre esses avanços, sobre os próximos passos, nós vamos conversar a partir de agora com a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais, doutora Carla Rodrigues, que está conosco aqui ao vivo nos estúdios da 98 News. Doutora Carla, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite. Doutora, a gente que agradece, como a senhora avalia os avanços que foram conquistados aí com a lei de cotas de 91 e principalmente o que o mercado ganhou com isso? A gente sabe que um percentual muito pequeno das vagas de trabalho formal eram ocupadas por pessoas com deficiência antes da lei. Né? Depois, isso melhorou efetivamente ou é um número ainda muito para inglês ver? Qual que é a avaliação que a senhora faz? A princípio, eu não posso desmerecer que é um marco histórico, já é um avanço ter uma legislação que obriga empresas com 100 ou mais funcionários de contratar pessoas com deficiências ou reabilitados do INSS. Mas, como você pontuou muito bem nesse início, eu acredito que ainda tem muito para avançar, principalmente número, eu acho realmente muito pouco. De 2% a 5% é um número para inglês ver. Vou usar o seu termo, não tem outro termo nesse momento. E sem falar que quando você exige uma empresa que acima de 100 funcionários, de 100 acima, que pode pensar nessa lei, você também está tirando a oportunidade de empresas menores, outros estabelecimentos comerciais, de dar oportunidade para essas pessoas. As empresas têm contrapartidas, ou elas recebem alguma contrapartida por disponibilizar essas vagas? Sim, tem algumas isenções fiscais e alguns outros benefícios. Doutora, falando na palavra inclusão de verdade, né? A gente, às vezes, tem uma legislação, na verdade, a gente tem uma legislação que ela é considerada muito boa pelo resto do mundo, mas aí a gente tem que tratar da inclusão dessa pessoa que foi contratada naquele ambiente em que ela está inserida. Como que fica? Porque não é só contratar e deixar ali, vou deixar ela fazer qualquer coisa, mas não é assim. Ela tem que estar participando daquele ambiente, num cargo que tenha, claro, condições para que ela exerça. Como que fica essa questão da inclusão no ambiente de trabalho? É importante a gente destacar, né, que depois da contratação, quando consegue ser contratado, porque a maioria das empresas argumenta que nem consegue esses profissionais. Né? Mas aí já vem aquela questão do RH, do processo seletivo, de não ter uma acessibilidade dentro daquela dinâmica, aquela logística ali. Mas quando essa pessoa com deficiência ou um reabilitado consegue ser contratado, o que a gente vê na prática é as várias barreiras que essa pessoa encontra nesses espaços. E aqui eu não estou falando só das questões arquitetônicas, quando fala da deficiência física ou outros tipos de deficiência. Estou falando também daquelas barreiras atitudinais, né, que muitas vezes acaba ficando caracterizada, inclusive, um capacitismo institucional. O capacitismo institucional é uma das maiores denúncias que, às vezes, a gente recebe. E o que é o capacitismo? Porque essa palavra, ela é muito nova. É assim, a gente aqui que trata da comunicação consegue compreender do que se trata, mas muita gente não tem ideia do que é esse capacitismo, né? O que significa? O capacitismo, ele está lá no rol da Lei 13.146, de 2015, que também fez aniversário esse mês, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz ali a criminalização de qualquer tipo ou de barreira, ou de preconceito, ou de falas impróprias contra uma pessoa com deficiência. E aí isso vale
Que tipo de coisa, assim? Desde uma pessoa que fala, olha, você não vai conseguir fazer isso, ou uma empresa que contrata a pessoa e ali só tem uma escada, por exemplo, ela tem que ser carregada para poder ir até lá. Isso tudo acontece, porque eu já vi que acontece mesmo. E aí, dá para criminalizar essa empresa de que forma? Ou aplicar uma multa, não sei, como que funciona? Aí as denúncias, né, Ministério do Trabalho, Ministério Público, essas fiscalizações, mas voltando só um pouquinho nessa questão das barreiras atitudinais, que eu acho ela muito importante, porque também não adianta, a gente tem que falar aqui que às vezes o empresário tem a boa fé de contratar essa pessoa, de trazer essa pessoa para dentro do seu hall de funcionários ali, mas quando tem um colega ou um superior que não consegue se adequar e trazer essas habilidades dessa pessoa com deficiência em evidência, fica muito complicado, porque a gente está falando de equidade. Né? Então, a equidade de oportunidades, ela deve existir independente se é uma pessoa com deficiência ou não. E eu nem fico imaginando, você vai carregar no colo, assim, é uma coisa não, mas estou falando, não, acontece. São tantas coisas que acontecem, porque não basta usar só a assinatura de uma carteira de trabalho, né, para preencher um número. Agora, doutora Carla, quem mede isso? Quem mede quando é um problema, quando é uma questão maior ou menor? Quem que determina a dosimetria do que está certo, o que está errado nessa relação? Na realidade, eu sempre oriento as empresas a tentarem se especializar nas legislações, né, que existem aí, porque a LBI, por exemplo, que eu falei aqui, a Lei 13.146, ela é muito clara sobre o que a gente tem que fazer para adequar, para receber uma pessoa com deficiência. Isso está no rol da lei? Ambiente. Está. Está lá, né, acessibilidade arquitetônica, atitudinal, de comunicação, tecnológica. Então, hoje nós estamos no mundo digital, né? E eu costumo dizer que quando a pessoa não consegue entender o que está naquela normativa legal, chame a pessoa, converse com ela, escute quais são as barreiras que aquela pessoa tem naquele espaço. Nada melhor para desenvolver um ambiente mais acessível, mais equitativo, do que ouvir a própria pessoa com deficiência. Mas não corre o risco, e eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, porque eu acho que é importante, claro. porque as pessoas que nos ouvem querem entender também, né? Sim. Não corre o risco disso cair no achismo, não? De cair numa questão que seja mais subjetiva e menos objetiva, principalmente a parte da atitude. Ela não corre esse risco. Eu vou falar só com a pessoa, assim, o que você sente. Ok, a pessoa sente e eu acho que é a obrigação do patrão de trabalhar para que a pessoa esteja confortável naquele ambiente. Isso é evidente. Mas até que ponto isso é concreto, até que ponto pode ser subjetivo para o empregador? Então, por isso que eu sempre falo para casar a legislação junto com essa escuta, porque a própria legislação ela é muito clara. Né? Ela é bem clara do que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro dessa pauta da pessoa com deficiência. Então, quem está treinando o empregador para isso? Quem que pode treinar? Se eu empregador, tenho lá 100 funcionários. Quem que vai me treinar para que eu saiba o que fazer e como orientar os meus outros funcionários? Eu tenho orientado muito, dentro da minha profissão, óbvio, né? Procurar sempre um advogado especialista que dá essas consultorias para as empresas. Então, quando o empregador quer se adequar, quer avançar nessa pauta, eu sempre aconselho a procurar um advogado especialista em pessoas com deficiência. Joia. Gente, para o pessoal que está em casa, nós estamos conversando aqui com a doutora Carla Rodrigues, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Eu só queria trazer uns números aqui que são interessantes dessa relação. Eu falava mais cedo sobre volume, né, sobre percentuais. A Assembleia de Minas Gerais diz que em setembro de 23, das 74 mil vagas previstas no Estado, né, que deveriam estar disponibilizadas, 45 mil estavam preenchidas, quer dizer, perto de 60%, um pouco mais de 60% das vagas. Então, ainda falta 40% para atingir a cota. Mas isso é ainda acima do percentual nacional, que é de menos de 55%. Um levantamento feito no ano passado mostra que 40% das empresas mineiras ainda não empregam PCDs
e que das 4.253 empresas obrigadas, só 60% conseguem cumprir a cota. Quer dizer, é um longo caminho para se percorrer, doutora Carla. E o que acontece com a empresa que não consegue cumprir esse objetivo? O que acontece com ela? Se a fiscalização... A senhora falou de denúncia, mas é só a denúncia que leva o Ministério do Trabalho a fiscalizar? Ou ele faz isso de ofício também? Não, o Ministério do Trabalho, até sem ofício. Tem casos, tem pessoas muito sérias nessa área que vai nas empresas fiscalizar se elas estão cumprindo essa cota. E o que acontece com essas 40% de empresas que não cumprem? Além de multa, a multa, que é uma das mais graves, ela pode, inclusive, ter as atividades encerradas por alguma até ela se adequar. Então, é bem grave. Não... Muito bem. Não, tudo bem. Muito bem, esclarecedor. A gente conversou agora com a doutora Carla Rodrigues, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Minas. Obrigada, doutora Carla, e até a próxima. Obrigado, doutora.